Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma reação aqui ao canal do Lucas Banzoli. O Lucas Banzoli, que é um historiador, um apologeta, ao meu ver um grande teólogo aqui, academicamente falando. E tem um canal no YouTube também, um canal muito bom, um canal que traz bastante informações boas, informações históricas sobre o mundo acadêmico. E ele também tem esse canal no YouTube, que hoje eu vou está reagindo a ele. É um debate sobre, como tem um tema aqui em cima, né? Melhores momentos do debate com os ateus sobre o problema do mal. E se eu puder também aqui, vou fazer tecer alguns comentários sobre o debate aqui, que está bastante quente, tá? Então eu vou soltar aqui, deixa eu botar meu rosto para cá. Fábio, a Bíblia não pode ter hipérbole? A Bíblia não pode ter hipérbole? É claro que não. É para um povo ignorante. É porque é para o povo analfabeto. Então tem que ser simples. Olha o argumento dele. Olha o argumento dele. Olha o argumento dele. Premissa 1. Olha o argumento do Fábio. Olha o argumento do Fábio. Premissa 1. A Bíblia não pode ter hipérbole. Conclusão: Deus é mau, matou todo mundo. Então, por que o seu Deus deixa... Então, não sei se vocês conseguiram perceber uma coisa bastante interessante, que o Lucas e o pessoal estavam falando a respeito das hipérboles, que era a linguagem exagerada usada na antiguidade pelos povos ali orientais. E o grande ateu aqui dessa live é o Fábio Luiz. E o Fábio Luiz diz que a Bíblia não pode conter hipérboles, porque tem que ser uma linguagem simples. Ou seja, todos os povos da antiguidade podem ter hipérboles, mas a Bíblia não pode ter hipérbole. Ou seja, ele colocou a regra dele aqui. Ou seja, é a regra do ateu Fábio Luiz que vale e as regras orientais não valem. É ele que está certo e todos os outros estão errados. Olha a falta de consideração que a pessoa está tendo. Ou seja, ela está tentando impor a ideia dela, dizendo que Deus é um Deus mau por isso e por tais fatores. Mas vamos continuar vendo a live aqui. Mentiras, ou seja, a hipérbole é um exagero onde há mentiras. Por que o livro do Deus vai ser escrito na base da hipérbole mentirosa? O primeiro ponto aqui que o Fábio Luiz ele não consegue entender é que a hipérbole é uma linguagem exagerada. Ela não está se referindo à linguagem mentirosa. Isso é ele que inventou aqui, tá? A hipérbole significa uma linguagem exagerada. Lembra quando Jesus disse, se a tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora? Ou seja, ele estava usando uma linguagem exagerada, uma hipérbole. E o Fábio Luiz diz aqui que é uma linguagem mentirosa. Ele está colocando a ideia deles. Então vocês veem o perigo, muitas vezes, que acontece, das pessoas ficarem ouvindo, o pessoal que só olham para a ferida, eles não conseguem enxergar nada de bom, eles não conseguem ver a realidade pelo simples fato de estarem contaminados com as suas ideologias. Esse é o problema. O pessoal fala tanto da crença, fala tanto da religião, mas não entende que o próprio ateísmo ele tem virado bastante isso. Ele tem sido bastante ignorante, ele tem criado pessoas que cospem na cara das outras pessoas. Assim, eu digo em relação à ignorância que as pessoas têm. As pessoas não sabem conversar, elas começam a gritar sempre, elas interferem com as outras pessoas estão falando. Mas vamos continuar vendo aqui. Por que o livro de Deus vai mentir? Nós somos o sol da terra, o cara é sal mesmo. Não, mas isso aí já é uma figura de linguagem nitidamente. Então, já vai cair? Ou seja, o Fábio Luiz está dizendo que... Ele está interpretando a Bíblia, o Fábio Luiz, porque ele está dizendo que aonde tem hipérbole, não é hipérbole. E aonde não tem, tipo, é uma linguagem de sinais. Ou seja... Tá vendo para onde o raciocínio da pessoa está indo? Tá? A pessoa diz, o que Jesus falou é um hipérbole. Ele diz, não, isso é uma linguagem de sinais. Ou seja, a gente está interpretando o texto sagrado à luz da sua própria consciência. E ao meu ver, e ao ver de todos os teólogos aqui, historiadores e tudo, está equivocado. O Fábio Luiz está totalmente equivocado aqui. Seguinte, eu vou sair fazendo duas observações. A primeira observação é que o Fábio, em todo o rodeio que ele fez, ele ainda foi incapaz de definir o que é o mal. Perceba que a resposta dele é que o mal é um rótulo linguístico que nós damos devido aos efeitos químicos do nosso cérebro. Beleza? Qual que é o problema disso? Que o bem, sendo oposto ao mal, também, na visão dele, seria um rótulo linguístico que damos a partir dos efeitos químicos do nosso cérebro.
Qualquer outra coisa também seria essa relação de causalidade, que nós damos um rótulo linguístico a partir dos efeitos químicos do nosso cérebro. Só que, para definir o que é o mal especificamente, ele não pode apresentar essa caracterização ampla que alcança todas as coisas que também não são males. Isso é tão óbvio. Quem disse que eu preciso, Luiz? De onde você tirou que é preciso universalizar o termo? Olha que maluquice, velho. Ué, se você quer definir, você precisa. Mas é relativo o mal. Acabei de explicar uma mentira para salvar o judeu. Vamos lá. É uma mentira boa. Beleza. Então essas relações de causa e efeito, no campo intelectual, já é outra coisa. O cara falou 3 horas seguidas. Vamos lá. Então ele não definiu. Perceba que no final ele disse que ele não precisa definir. Quando ele disse que não precisa definir, porque ele não conseguiu, olha o que ele disse. O mal é relativo. Meu amigo, eu defini, cara, são relações de causa e efeito de um sistema nervoso. Ele já vai sair. Volta esse Fábio. Eu já disse que relações... Vocês conseguem perceber que o Fábio Luiz está trazendo uma ignorância aqui, ele não sabe respeitar ninguém, ele não sabe o momento dele falar, ele fica interrompendo as pessoas o tempo todo e o nosso amigo aqui, Teologia da Consciência, ele não consegue terminar o seu argumento, a sua ideia, porque todo tempo o Fábio Luiz está interferindo. Até aqui o Lucas Banzola acabou de falar, né, que era para fechar o microfone dele porque ele não deixava ninguém falar. Isso é um erro. Sabe quando o pessoal não tem ideia para discutir, começa a levar para a área da ignorância? Para mim, ao meu ver, isso já é um checkmate, a pessoa não tem palavras para contra-argumentar. De causa e efeito não é uma definição de mal, porque tudo você tá de brincadeira, meu. Que brincadeira. Então é tudo... Espera, beleza, vamos lá. Aí ele diz o seguinte, eu não preciso universalizar, ou seja, ele diz, eu não preciso definir porque ele não consegue. Aí ele justifica a sua incapacidade de definir dizendo, eu não defino porque o mal é relativo. Porém, quando ele diz que o mal é relativo, ele caracteriza o mal como relativo. Então, quando ele caracteriza o mal como relativo, ele deveria antes definir o mal para, a partir dessa definição, dizer que é relativo. Ainda assim, ele precisa definir. Caralho. Calha a boca! As relações de causa... Beleza, tranquilo, pessoal. Vamos ver a galera. Não, eu não consigo terminar. Não, Galvão, pera aí, eu não consigo terminar. Não consigo terminar, beleza? Então, ele é incapaz de definir, porque quando ele diz relação de causa e efeito, rótulo linguístico, etc., o bem, que é o oposto do mal, também é uma relação de causa e efeito, que é um efeito químico do cérebro. Ou seja, a definição dele, pessoal, alcança os contrários e opostos. Ou seja, isso é totalmente equivocado. Essa definição não se encaixa. Mas para terminar, eu gostaria também de falar sobre... velho, eu não vou entrar... Galvão, eu não vou entrar mais quando esse cara estiver na live, não, mano. Tá doido, cara? Esse cara é impossível. Vamos lá. E para terminar, é o seguinte. Quando ele diz sobre moral, ele diz o seguinte... Olha só, ele disse que seria imoral, ou melhor, ele disse que seria moral mentir quando fosse para salvar judeus das perseguições. Eu concordo com ele. Nesse caso, seria moral mentir. Mas perceba que, para ele dizer que é moral, ele se utiliza de um padrão absoluto. Pois, neste caso, sempre que tiver um judeu escondido em perseguições, nos mesmos casos, nos mesmos modos... Só pode estar maluco. Em padrões idênticos, seria moral mentir. Quando ele diz que algo é moral ou algo é imoral, em casos específicos, ele apela para um padrão absoluto que define o que é moral e imoral. E mesmo assim, ele é incapaz de definir. Esclarecer. De onde você tirou isso? De onde você tirou que eu tirei? Cadê o padrão absoluto que eu tirei? Rapaz? Caraca. Não, cara, você é muito burro, velho. De onde que eu tirei esse parâmetro absoluto? Me explica aí agora, ô Luiz. Não, deixa eu só apertar o Luiz. De onde que eu tirei um parâmetro absoluto para definir que mentir é relativamente bom ou mal? De onde que eu tirei esse padrão absoluto? Vamos lá. Eles inventam as coisas, pô. Eles colocam na nossa boca. Ô Shaolin, você também não soube definir o que era mal, mano. Você falou que mal era mal. Pra você, mal é mal. Ou seja... Eu tô aguardando. Olha só. Pessoal, eu não sei o que é que eu ainda não consigo entender o que é que o Shaolin ele faz, muitas vezes nos vídeos, ele faz nas lives, não sei se ele entra só para
para poder chamar a atenção, ou querer ganhar like ou visualização, colocar a face dele diante das redes sociais, mas o cara muitas vezes só fala abobrinhas. O cara, com todo respeito, a pessoa não consegue contra-argumentar, não traz um argumento legal, como o Teologia da Consciência aqui, se eu não me engano, o Luiz, ele acabou de expor agora. Foi feita uma pergunta anteriormente ao Shaolin, e tipo, o que é o mal? E ele disse, o mal é o mal. A pergunta é, defina qual é o mal. Ele disse, não, o mal é o mal. Ou seja, o cara não conseguiu responder. E ele quer que as pessoas tragam respostas ali que sejam de acordo com o que ele quer. E o Fábio Luiz aqui, como a gente está entendendo, está vendo? Muito estrassadinho. Ele não consegue aguardar o tempo dele de conversar, não consegue aguardar o tempo dele para se comunicar e mostrar o argumento dele. Tá? Então, um cara bastante desrespeitoso, ao meu ver. Quer um debate? Fica calado, na hora que for a hora de falar, tu fala. Vocês colocaram Olha aqui, só, vocês colocaram aqui. olha O só. mundo mal é Ô, Shaolin, Deus se define corrompe pra mim o que é uma cadeira. Cadeira é cadeira. Shaolin, define pra mim o que é geladeira. Geladeira é geladeira. Ah, pô. É o quê? Santa paciência, velho. Vamos lá. Mas cadê o parâmetro absoluto de onde eu tô Vamos lá. extraindo que Eu vou é bom responder. mentir ou Eu mal vou mentir? responder. Eu vou responder de tal padrão absoluto. Eu vou responder de tal padrão A gente absoluto. coloca redundante também, fica num círculo. Ô, Fábio, a partir do que você diz que seria moral mentir para salvar o judeu. Quando você diz que isso seria moral... Relativamente imoral, porque eu advogo pela moral relativa. Então, quando eu disser moral, Então, relativamente meu moral. Jesus Cristo. Eu acabei com seu argumento, Luiz, porque eu não disse que é absolutamente moral. Eu disse que é relativamente moral. Acabou. Nocaute. Ô, Fábio, eu estuprar uma criancinha pode ser moral? Pra mim, na minha moral relativa, que não é absoluta, pra mim sim. Por quê? Porque eu advogo pela moral humanista. Você... Viu o que o cara acabou de falar. Ele está se perdendo dentro do argumento dele sobre a questão a questão de uma criança ser estuprada. Ele disse que relativamente, diante do que ele está pensando, sim. Olha o que a pessoa está falando, cara. Então pode ser moral estuprar uma criancinha. Não. Eu advogo pela moral humanista secular, onde a gente valoriza a nossa meta moral é o bem-estar. E o bem-estar justificado. Portanto, o bem-estar da criança não estaria justificado. Então, o bem é um absoluto. Relativamente, é bem relativo. Não, é relativo. Eu estou usando um sistema moral relativo, que é o sistema humanista secular. O Fábio Luiz aqui, ele não está sabendo se comunicar, tá? Não está sabendo se comunicar. E, aliás, pelo que a gente está vendo aqui, ele está se atrapalhando nas palavras dele mesmo. Está se confundindo todinho aqui e ele tem que ter muito cuidado com isso. Tá? Isso aqui é uma certeza que a gente tem que ter. Temos que ter cuidado com as nossas palavras. E como sempre, né? Sempre está interferindo aqui na conversa. Sistema relativo. Não, mas é só para terminar. É relativo e, portanto, não. Não, já entendi. Ô, Fábio, eu estuprar uma criancinha pode ser moral? Pra mim, na minha moral relativa, que não é absoluta, pra mim sim. Pra mim sim. Esse debate serviu em primeiro lugar para mostrar, para mim confirmar as suspeitas que eu já tinha, né, de que não dá para debater assim. Debate de verdade tem que ser com moderador, no 1x1, com tempo determinado, limitado para cada um, sem interrupções, etc. Não dá para fazer uma zona assim. Você viu que eu não interrompi ninguém em momento nenhum desse debate, fiquei quietinho aqui na minha, respeitando, né? E na única vez que eu tentei falar alguma coisa, aquele Fábio lá, sem educação nenhuma, me interrompeu. Totalmente verdade aqui o que o Lucas Banzoli está falando. Em todo momento que ele teve que conversar, falar, ele respeitou sempre. O momento dele falar foi o momento dele falar. E quando a outra pessoa estava contra-argumentando, dando sua exposição da narrativa, o Lucas ficou calado. Mas o problema é que quando a pessoa começa a falar, o Lucas começa a falar, a outra pessoa começa a se meter. E isso, para mim, cara, é muito desonesto. A pessoa não sabe ouvir calada. Você tem que saber o seu momento de ficar calado. As pessoas devem entender isso. Mas vamos continuar vendo aqui.
interrompeu o Luiz, não deixava ninguém falar, né? A gente refutava ele, começava a gritar em cima, totalmente desesperado, né? Enfim, aí é complicado debater desse jeito. Eu só queria comentar, então, em cima daquilo que ele tinha dito naquele momento, e até agora não pude ainda comentar, que ele soltou as duas maiores pérolas que eu já vi em toda a minha vida, sério. Em todos os debates que eu já participei, já assisti, eu nunca vi alguém soltar pérolas. Ele soltou as duas ao mesmo tempo, de uma vez só, né? Ele falou, primeiro, a Bíblia não pode ter hipérbole, e segundo, que hipérbole é a mesma coisa que mentir. É a mesma coisa que mentira, pelo amor de Deus. Não, assim, essa daí é pra ir embora, assim, né? Pelo amor de Deus. Sério, eu nunca ouvi uma coisa desse nível. Eu quero citar alguns textos bíblicos, só rapidinho, só pra ver se a Bíblia não tem hipérbole realmente, né? Deuteronômio 9:1 vai dizer que os muros da cidade dos cananeus vão até o céu. Será que o autor lá da Bíblia realmente acreditava que o muro, né, vai até o céu, literalmente, né? Gênesis 19:4-5 vai dizer que todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa de Ló. Será que todas as pessoas, quando criança pequena... Ou seja, pessoal, o Lucas aqui, o Lucas Banzoli, está dando alguns exemplos de hipérbole usado na Bíblia, ou seja, uma linguagem exagerada, um muro que sobe até os céus, Jesus falando, se a tua mão direita te faz pecar, arranca, joga fora, se teu olho direito te faz pecar, arranca também. Ou seja, ele não está mandando literalmente a pessoa fazer isso, mas ele está usando uma linguagem hipérbole, a hipérbole, para mostrar, tipo, a importância da coisa. E isso era normal na época. A linguagem exagerada, como, por exemplo, nós usamos uma linguagem hoje, por exemplo, tá tendo um aniversário na casa de uma pessoa, aí, por exemplo, teve, aí no outro dia, tipo, quem foi lá na sua casa? Aí você diz, para expressar que foi muita gente na sua casa, você diz, foi o mundo todo lá para casa, sabe? O mundo todo estava lá em casa. Mas literalmente o mundo estava todo lá? Não, não estava, mas apenas foi uma linguagem exagerada, uma expressão idiomática que a gente tem. A mesma expressão idiomática que a gente tem hoje, eu sei que não é como nos tempos de Cristo, mas nos tempos de Cristo também havia a hipérbole. Então isso, quando a gente entende isso, fica muito melhor. Então a gente vai finalizar o nosso vídeo aqui. Só para se vocês quiserem assistir aqui, olha o canal do Lucas Banzoli. Você tem aqui os melhores momentos do debate com os ateus sobre o problema do mal. E a gente conseguiu ver aqui a ignorância da pessoa, a ignorância de não conseguir saber ouvir. Ou seja, se vocês quiserem assistir aqui ao canal do Lucas Banzoli, está aqui, melhores momentos do debate com ateus sobre o problema do mal. Obrigado, pessoal, e até o nosso próximo vídeo, ok? Tchau!